seu sonho em frente, o seu sonho como prioridade. Quando você aprende a priorizar, quando você aprende a delegar, que é o que nós vamos falar agora, você consegue se centrar em você. E é sobre isso, certo? E é sobre isso. Bom, vamos lá. Ai, pare e respira, né? Pare e respira. Esse momento é o momento que eu descanso, sabia? É uma correria total essa vida, mas vamos lá. Você já sentiu medo de delegar? Aprender a delegar tarefas e a confiar nas pessoas são habilidades essenciais para qualquer líder, gerente ou pai de família. Mas hoje, claro, nós vamos falar no âmbito pessoal, como sempre. Eu trago aqui todos os dias técnicas para você aplicar pessoalmente, para você aumentar a sua produtividade e, claro, realizar os seus sonhos. É sobre isso. Ontem nós falamos sobre priorizar. E uma das coisas que você precisa fazer para priorizar é delegar. Reconheça a importância de você falar não, de você transmitir uma tarefa para uma outra pessoa. Delegar vai te permitir que você se concentre nas suas tarefas importantes e estratégicas e vai te fazer ter mais eficiência e mais foco com isso. Você vai se importar com aquilo que realmente importa, certo? Uma consequência direta de delegar é você desenvolver aquele senso de time, equipe. Quando você delega, você dá àquelas pessoas a oportunidade de você crescer, delas, né, assumirem responsabilidades. E é claro, falando isso no âmbito familiar, quando cada pessoa da família tem as suas próprias responsabilidades dentro daquele ambiente, essas pessoas se sentem unidos, aquele senso de pertencimento no relacionamento. Isso é muito positivo. Mesmo com as crianças pequenininhas, você fala, Tati, eu tenho criança muito pequenininha, Tati, como por exemplo meu filho. O meu filho ele tem 7 anos de idade e ele já me ajuda. É importante que elas também tenham suas responsabilidades. É claro, de acordo com a faixa etária, mas nem que seja guardar seus próprios brinquedos. Você fala assim, olha, ao invés de você sair catando os brinquedos, fala para ela, vamos lá filho, vamos lá filha, certo? E falando nesses benefícios de delegar, quando nós delegamos, nós conseguimos priorizar com muito mais facilidade, porque nós conseguimos foco, certo, naquilo que realmente importa. Esse é o maior benefício. E tarefas rotineiras, né, quando você delega tarefas rotineiras menos críticas, isso pode fazer com que você concentre seu tempo e a sua energia com aqueles conhecimentos específicos que você precisa aplicar. Isso ajuda a melhorar o seu desempenho, a sua performance no geral. Delegar oferece oportunidades valiosas, principalmente para você unir, formar equipe. Essa responsabilidade que cada membro tem ajuda com que tudo flua dentro do ambiente. Faz sentido isso para você? As pessoas simplesmente participam. E isso, psicologicamente falando, as pessoas precisam de autonomia. Nós precisamos de autonomia. Existe até um estudo que fala da necessidade de autonomia. Quando você delega, você transmite autonomia e você tira a sua sobrecarga. Isso tudo são benefícios de delegar. Essa ação de delegar também vai ter um aumento de produtividade para todo mundo, não só para você, mas para outra pessoa do time, da equipe ou da família também. Se um lavar a louça, o outro secar e um terceiro guardar, por exemplo, fica muito mais rápido. Os 3 têm tempo para poder sentar juntos no sofá e conversar sobre o dia, aquele famoso tempo de qualidade. Uma equipe bem delegada, entre aspas, pode realizar muito mais em menos tempo. Então, distribuir tarefas adequadamente significa que cada trabalho pode ser feito de maneira mais rápida e eficaz e vai ter um aumento significativo na produtividade de todo mundo. Você empodera
você empodera as suas crianças, o seu cônjuge e todas as pessoas envolvidas quando você delega tarefa. Isso é um senso psicológico que o ato de delegar traz para nós, percebe? Eu vou dar um exemplo aqui. Em casa, como eu estava falando, meu filho, ele já executa várias tarefas. Ele arruma os brinquedos dele, ele pega o lixo, ele arruma a nossa mesa para jantar e ele gosta de participar. Isso é responsabilidade dele, ficou muito bem definido. Eu falei, filho, isso é você. É claro que eu vou monitorando, porque afinal de contas ele só tem 7 anos, isso é delegar. Quando os funcionários, ou as crianças, né, nesse caso, né, recebem essa responsabilidade de realizar tarefas importantes na concepção deles, né? Eles se sentem valorizados. E eu sinto isso, por exemplo, no meu filho. O meu marido, por exemplo, ele arruma a nossa cama, ele faz café para nós, ele faz a feira para nós, ele participa ativamente, ele leva o nosso filho para a escola. Esse ecossistema, né, que nós chamamos de lar. E isso, claro, me proporciona tranquilidade, me proporciona aquele senso de colaboração, não deixa com que eu fique sobrecarregada. Quando nós tentamos fazer tudo sozinho, nós corremos sério risco de nos sobrecarregar, nos estressar e ficar nervoso. Então, delegar ajuda a você distribuir essa carga emocional também e melhora o equilíbrio em nossas vidas. Percebe que eu estou falando primeiro no âmbito emocional de delegar. Por quê? Porque nós precisamos entender o impacto que isso tem em nossas vidas, né? Continuando falando de melhorias, vamos ser um pouco mais racionais. Vamos falar sobre qualidade de vida. Eu percebo em muitas famílias, eu atendo bastante pessoas e as pessoas falam, a maior reclamação das mulheres, né? Vamos fazer um entre parênteses aqui. Meu marido não me ajuda. Meu filho maior, adolescente, não me ajuda. Então, quando nós falamos de delegar, é claro que delegar normalmente é do mundo corporativo, né? Você fala assim, não, delegar é do mundo corporativo, é de gerir, é de líder. Sim, mas nós, como pais, nós como donos da casa, nós somos líderes. Nós somos gestores. E nós somos gestores de nossas próprias vidas. Isso é importante nós colocarmos em nossas mentes, em nossos corações. Percebe que até agora eu só falei quesito emocional de delegar. Percebe? Eu só falei o quesito emocional. O impacto que tem isso em nossas vidas emocionalmente. Eu nem comecei a falar de forma racional, né? De forma racional. Por quê? Porque delegar tem um impacto emocional muito forte, você aprende a confiar. Delegar não é simplesmente, toma, faz essa tarefa aqui. Delegar não é isso. Não é eu falei, me ajuda aqui, lava essa louça aqui. Me ajuda aqui, faz aquilo lá. Não, delegar não é isso. Quando você delega, você confia, você pede ajuda. Você traz a pessoa, olha só o impacto emocional. Gente, respira e presta atenção nisso. Olha só o impacto emocional que tem o ato de delegar. Quando você delega, você está dizendo para a pessoa, eu confio em você para que você execute a sua tarefa. Eu acredito na sua capacidade. Eu acredito na sua capacidade. Eu sei que isso pode parecer pouco. Às vezes você fala assim, nossa Tati, mas é claro, todo mundo é capaz de varrer uma casa, todo mundo é capaz de molhar umas plantas, todo mundo é capaz. Será? Será? Por quê? Porque às vezes a capacidade técnica que eu estou falando, sim, é verdade. Só que, e quando você se importa? E quando você se importa no fato de molhar a plantinha? Quando você se importa no fato de você bater o tapete, dar uma limpada no tapete, por exemplo? Não é só questão de fazer, é questão de se importar. É questão de demonstrar o carinho, o zelo que você tem por aquele ambiente e falar, eu estou junto contigo, parceiro, dá as mãos. Quando você delega e a pessoa puxa para si a tarefa,
Olha só o quanto isso é importante emocionalmente. Eu não comecei nem a falar o impacto de qualidade que eu vou falar em seguida. Eu estou falando primeiro emocionalmente, que isso para mim talvez seja a parte crucial. Por que delegar? Porque emocionalmente é muito importante para a equipe, para o time, para a família. Percebe? Espero que você entenda o quanto isso traz união, o quanto isso traz a intimidade nos relacionamentos. Intimidade, o chefe, funcionário, certo? Por quê? Porque você delega, você fala assim, caramba, ele está me confiando nessa tarefa. Ah, mas ele mandou eu fazer um cafezinho, Tati. Pois é, cara, só que você tem noção do que é um café ruim? A pessoa fica, a equipe toda, o escritório todo fica tirando sarro do café ruim da pessoa, que a pessoa não consegue fazer um café bom. Pode ser pequeno e não subestime, isso é muito importante eu comentar. Eu estou fazendo uma pausa dramática. É importante você não subestimar o poder de cada tarefinha. Se alguém pedir para você, olha, você pode passar um paninho aqui no meu computador, que meu computador não tá legal? Caramba! Nossa, tá mandando eu limpar o computador. Sério isso, Tati? Você tem noção do quanto é importante isso para a nossa saúde? Você tem noção do impacto? Às vezes a pessoa que está pedindo, nem ela tem noção. Só que se você tiver noção do impacto emocional, do impacto que traz isso, a colaboração da equipe, isso tudo flui, olha, encaixa, certo? Então, esses foram os primeiros pontos emocionalmente do porquê você deve delegar, certo? Continuando, falando mais racionalmente, quando você atribui tarefas aos membros, né, de cada equipe, você pode garantir com que eles executem com mais qualidade. Por quê? Porque cada pessoa tem uma habilidade diferente. Eles têm conhecimentos exclusivos, individuais, e isso pode aumentar a performance. Então, você delegar para a pessoa correta, isso vai melhorar e muito a sua performance. Cada membro da equipe possui habilidade única, e quando você aproveita essa diversidade, esses talentos, essa individualidade de cada pessoa da equipe, isso traz um up no geral da sua produtividade. Percebe isso? Além de você melhorar a sua qualidade, delegar traz mais criatividade e inovação. O meu filho faz a mesma coisa diferente do que eu faço, do que meu marido faz. Percebe? Então, isso desafia o membro da equipe, isso desafia ao seu time, a sua família, a encontrar soluções diferentes, abordagens diferentes para cada problema, entre aspas. Percebe que o ambiente fica mais inovador? Então, essas novas ideias que você propõe para as pessoas, tudo isso contribui. Sabe aquela frase, 2 cabeças pensam melhor do que uma? Pois é sobre isso. Então, quando você delega, você também tem esse quesito de qualidade, de produtividade, de criatividade, para que seus resultados eles melhorem em performance. Nós temos uma perspectiva para poder acrescentar com relação à execução daquela tarefa. Isso enriquece o processo. Eu não sei se você já percebeu isso, e você valorizar esses talentos traz a pessoa para perto, certo? E você já pode perceber que automaticamente, quando nós falamos de equipe, de grupo, isso faz todo sentido, porque você transfere a responsabilidade para outra pessoa e a outra pessoa faz com maestria. Um elemento importante sobre delegar é você ratificar que não se trata de você mandar, faz aquilo para mim, e transferir responsabilidade. É isso que você está falando. Olha, você pode fazer melhor do que eu, certo? Então, você simplesmente pede para a pessoa fazer da melhor forma que ela consegue fazer. E certamente ela vai te entregar algo bem melhor. Dessa forma, delegar também é formar laços, aumentar os seus relacionamentos. Isso contribui com os seus resultados diretamente. Ele promove um ambiente de confiança,
como eu falei, a pessoa passa a confiar mais em você. Então, delegar mostra que nós que estamos delegando confiamos naquela pessoa para realizar aquele trabalho de maneira mais eficaz e mais eficiente. Isso, claro, a confiança aumenta, o respeito aumenta. Traduzindo isso para a vida pessoal, que é o que eu falo aqui, mostra que você confia naquela pessoa, nas habilidades para ela executar. E acredite, psicologicamente, isso fortalece os nossos laços. Isso aumenta a nossa admiração pela pessoa e traz um emocional forte simplesmente pelo fato de nós delegarmos. Dito tudo isso, né, eu espero que você tenha compreendido o quanto é importante nós delegarmos, tanto para você quanto para a pessoa que está recebendo a tarefa a ser executada. Mas vamos na prática. E aí, Tati? E na prática? Dentre tantas tarefas, qual tarefa que eu devo delegar? Se você se faz essa pergunta, a minha primeira recomendação é que você delegue o que não é essencial. Aí você define o que é essencial para você e o que não é essencial. Isso vai depender, claro, dos seus valores, do que é importante para você. Por isso que eu falei ontem sobre priorizar primeiro. Percebe que a sequência faz sentido para você aprender a priorizar, para depois você pode delegar facilmente rotinas, tarefas repetitivas, sabe aquelas que não exigem muitas habilidades específicas? Pois é. Aquelas tarefas que não são necessárias, você fala assim, nossa, elas são necessárias, só que elas são tão fáceis de você executar. São essas tarefas que eu recomendo que você comece a delegar. Elas não exigem muitas habilidades complexas, percebe? Então, quando uma tarefa pode ser realizada por qualquer pessoa comum, em um certo nível de habilidade, né? Não sendo necessário um conhecimento específico, você pode delegar aquela tarefa. Começa por essa. E é importante você checar primeiro, né, as habilidades daquela pessoa, o que ela precisa para poder executar. A pessoa deve ter as habilidades necessárias para poder realizar a tarefa. Eu não vou falar para o meu filho de 7 anos lavar um banheiro porque não faz sentido. Percebe? É sobre isso. Então, antes de delegar, para e pensa o que a pessoa precisa ter para poder executar. Para isso, você precisa comunicar muito bem. A comunicação em delegar é fundamental, é um pilar. Você precisa ter muito claro o objetivo da tarefa. Explica o que precisa ser feito para aquela pessoa, com calma, com paciência, com amor. Quais são as suas expectativas? O que você espera? Descreve claramente o que você espera da pessoa, do resultado, da qualidade. E mesmo que você acredite que seja complexo, conversa. Como eu disse, a comunicação ela ajuda. Começa pequeno, tá? Delega tarefas pequenas, menores no início. Assim você vai aumentando a confiança, você vai vendo o resultado e você vai aumentando a proporção. A comunicação ela é aliada nessa arte. Quanto melhor você se comunica, melhor se torna o processo. E se a pessoa se demonstra interessada naquela tarefa, ela provavelmente vai executar muito bem, mesmo que ela ainda não saiba tudo. Isso vai facilitar que você transfira essa responsabilidade para ela. Não se trata só de tarefa, e sim de responsabilidade. Como eu falei, delegar não é só você jogar a tarefa e falar, ó, se vira. Não, aqui nós somos gestores nas nossas próprias vidas, então é importante nós termos isso a longo prazo, porque isso vai fazer com que você se concentre em seu próprio crescimento, nas suas próprias tarefas. Uma coisa importante é você entender que se você não for a sua agenda, não cuidar da sua agenda, você vai ser a agenda dos outros. Como assim? Quando você... Por que eu estou falando sobre delegar? Por que isso é tão importante? Certo? Nós temos a nossa agenda, certo? E muitas vezes a demanda hoje é enorme, todo mundo sabe, e isso não é segredo para ninguém. Quando você
recebe uma notificação, recebe um e-mail, pintou alguma coisa urgente. Quando você sabe, eu comecei falando lá em cima, né? Olha o que é essencial. Quando você sabe quais são os seus valores, o que é essencial, o que você precisa fazer e o que de fato você pode delegar, fica muito mais fácil, percebe? Isso flui com mais naturalidade. Então, a sua agenda, ela deve estar pré-determinada, pré-estabelecida. Você deve saber, você deve acordar, tá? Isso é uma pessoa de alta performance, eu estou me referindo, tá ok? Você deve acordar e falar assim, olha, hoje eu vou fazer o quê? X, Y, Z. Eu sei o que eu vou fazer. Não é assim acordar, o que será que o dia me reserva? É lindo, é romântico isso, né? É romântico, eu gosto dessa ideia. O que será que o dia me reserva hoje? Nossa, olha só, o dia me reserva aventuras, o dia me reserva... Gente, quando você lida assim, você não tem uma agenda, você não tem compromissos, isso você corre sério risco de não realizar os seus sonhos. Por quê? Porque você não está direcionando. Quantas vezes eu falo assim, nossa Tati, já são meio-dia. Você falou que de manhã eu separo, lembra a técnica Pomodoro que eu falei? Pois é, eu separo em blocos. De manhã eu faço X, Y, Z, à tarde eu falo K, W, Y, percebe? Então eu tenho minhas tarefas em blocos durante o dia. A técnica Pomodoro que eu separo, que eu ensinei aqui para vocês, eu uso. Tudo que eu trago aqui, eu uso, certo? Não é porque, eu pus aqui no chat GPT e tô lendo para vocês. Não é assim que funciona. Eu uso, funciona para mim, e delegar, que é o que nós estamos falando hoje, é super importante, porque aquele momento que você está com a sua agenda já comprometida, já toda fechada, você está executando, você está no calor do dia, fazendo. Chega uma outra pessoa e fala assim, você pode me ajudar com aquilo? Você precisa aprender a dizer não. Tem alguma tarefa aqui que eu estou executando, só que eu posso delegar, então eu vou lá e delego. Entende? Para você aprender a ter flexibilidade. Delegar é uma ferramenta para te ajudar a ter flexibilidade com a sua agenda. Então, você precisa certamente ter foco na sua agenda, saber o que você pode ou não delegar. Isso é primordial, certo? É o começo de tudo quando nós falamos, né? Por quê? Para que você tenha foco no seu próprio crescimento pessoal, na sua própria agenda. Quando você delega, você precisa oferecer um apoio no começo. Você precisa estar disponível para orientar, porque no começo a pessoa não pode se sentir perdida, porque senão o resultado não vai ser bom. Encoraje a pessoa a encontrar outras formas de executar aquela tarefa. Eu recomendo que você não seja impositivo. Olha, faça desse jeito, porque provavelmente você vai criar uma barreira, certo? E quando você cria barreira psicológica, a pessoa faz de qualquer jeito. Então você não vai ter o resultado que você tanto precisa. Isso é recomendações para você delegar. E aceite erros. Como em todo o processo, todas as pessoas que estão iniciando, elas podem gerar erros, podem errar. E aponta com amor, ensina o que é correto. Isso é ser um bom gestor, isso é o que o líder faz. Reconheça que tem dificuldades, principalmente no começo, e que essa pessoa vai enfrentar dificuldades com o seu suporte. Mostra que você confia nessa pessoa, nas habilidades dessa pessoa. Esteja, principalmente no começo, quando você começar a delegar, esteja do lado, né? Defina momentos para você revisar aquilo que ela está executando, né? O progresso que ela está fazendo, para que vocês juntos apliquem uma melhoria, certo? Sente com frequência e coloca, olha, você acertou aqui, você errou ali, como é que a gente pode melhorar? Isso é fundamental, principalmente no começo dessa passagem de bastão, né? Como nós chamamos, né?
Esse feedback, esse retorno que você precisa dar, isso é importante, que você precisa dar para a pessoa, isso é fundamental para que a pessoa se sinta segura, certo? Para que a pessoa fale assim, ah, ok, então eu estou no caminho certo. Então forneça esse feedback, esse retorno regularmente, daí a pessoa vai melhorar. E claro, se a pessoa está fazendo legal, você reconhece, você fala, caramba, você cria uma... por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui em casa, tá? Eu tenho um quadro de rotinas com meu filho. E nesse quadro de rotinas tem as tarefas dele, ok? E daí tem uma parte onde eu coloco assim, ó, como é que ele está me saindo? Ah, está saindo muito bem, ele brilhou ou pode melhorar. Daí ele fica ansioso todos os dias para que eu coloque brilhou, ele brilhou. O que significa ele brilhou? Significa que ele excedeu, ou seja, ele fez mais do que a minha expectativa. Percebe? Quando nós falamos desse feedback, quando nós falamos de você dar um retorno para a pessoa, são coisas simples. É, por exemplo, olha, você pode me ajudar a arrumar os livros? A pessoa foi lá e arrumou os livros. Só que se você não falar da forma que você gostaria que arrumasse os livros, fica difícil. Por quê? Porque a pessoa, ela tem uma forma, você tem outra, certo? Então você não pode, você não tem como você exigir da pessoa se você não comunicar. Eu gostaria dessa forma. Você pode fazer da sua forma. Então, como eu estava falando, a comunicação, isso é tudo. E quando você fala assim, caramba, você arrumou direitinho, eu gostei. Quando você fala isso, a pessoa, ela vai querer fazer de novo. Olha só que bacana. Ela vai querer fazer de novo. Por quê? Porque você deu adrenalina para ela. Neurologicamente falando, você sabe o ratinho, quando você dá a recompensa, você bate o sininho para ele pegar a recompensa? Então, é mais ou menos isso. Percebe? É uma experiência que nós fazemos. Quando você recebe uma tarefa para fazer e você executa e a pessoa fala, caramba, que legal, você colocou uma florzinha ali, você deu o seu toque, que bacana. Você não se sente propenso a fazer novamente aquela tarefa? Pois é. É como estão falando aqui, você aumenta o vínculo com a pessoa e você aumenta o comprometimento, inclusive, da pessoa executando a tarefa. Ela vai executar a tarefa da melhor forma possível. Por quê? Porque ela vai querer ouvir aquele feedback. Percebe o quanto é importante? Nós negligenciamos esse feedback, esse retorno. Você fala assim, não, eu não preciso falar que tá bonitinho. Não fez mais do que obrigação. Gente, nós somos seres humanos. Vamos colocar um pouco de amor. Quando a gente delega, aqui eu falo sobre equilíbrio. Você percebe que sempre eu falo sobre equilíbrio? Sobre como equilibrar os nossos papéis, né? Como equilibrar nossa mente, nosso corpo, nossa alma, nosso coração. Então sim, nós precisamos colocar um pouco de amor. O que é um pouco de amor? É você falar, poxa, eu gostei do que você fez. Eu gostei do que você falou. Eu gostei da forma que você fez aquela tarefa que eu te dei. Só isso. Já muda o dia, muda o seu jogo. Percebe? Você está na equipe, lá na sua empresa, e você chama todo mundo e fala, olha, qual é o funcionário do mês? O que a outra pessoa fez que você gostou? E quando você dá esses retornos, a equipe ela se sente mais engajada. A mesma coisa na família. Quando você vira para o seu cônjuge e fala assim, nossa, você me ajudou, olha que delícia, obrigada, muito obrigada. Esse feedback, entende? É disso que eu estou falando agora, esse feedback, muito obrigada. Então, cria esse hábito. O delegar, percebe? O delegar, olha só quantas coisas nós falamos hoje, né? O delegar é sobre entregar uma tarefa, confiar uma tarefa para uma outra pessoa, só que de forma com que você coloque tudo lá. Você fale assim, olha, eu gostaria assim, assado, eu espero
aquilo de resultado, entende? Quando você comunica, quando você delega com amor, quando você puxa a pessoa para você, como se ela também esperasse o mesmo resultado. É importante você transmitir, quando nós falamos de comunicação, é importante você transmitir, por que nós estamos fazendo essa tarefa? Lembra que nós começamos a falar de valores? Pois é, só que você precisa, quando for delegar, transmitir esses valores para a pessoa poder comprar a sua ideia, entende? Caramba, vamos supor que vocês dois, família, tá? Papai e mamãe estão realizando um sonho de fazer uma viagem internacional com a família. Então, cada um tem uma responsabilidade dentro da viagem. Vamos supor, eu estou colocando uma situação real, certo? Que muitas famílias vivem. Então, a mamãe vai ficar com a parte burocrática, o papai vai ficar com a parte de, eu não sei, juntar o dinheiro, a mamãe ela fica com a primeira parte. A mamãe vai comprar o passaporte, a mamãe vai tirar RG, a mamãe vai tirar, enfim, vocês separam, delegam, cada um tem sua responsabilidade. Só que quando os dois juntos sabem do propósito, sabem de suas responsabilidades, sabem pelo que os dois juntos estão lutando, olha como que fica mais fácil. Não fica? É sobre isso, entende? É sobre isso. Então, delegar também é você transmitir os valores que você tem para que aquela outra pessoa compre, certo? Confiar, né, naquelas pessoas. Isso é um processo contínuo e requer prática e muita paciência de nossa parte. E isso vai desenvolver tantas habilidades para você como para aquela pessoa que está recebendo a tarefa. Delegar vai fazer com que vocês realmente consigam melhores resultados juntos, né? E realizem os sonhos que vocês tanto desejam, principalmente como família junto. A gente consegue ser família quando a família toda compra aquela ideia, certo? Compra aquela ideia. Então, quando você rema junto, certo? Quando você está junto, isso fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. E é sobre isso. Todas essas estratégias que eu acabei de falar para você, eu recomendo que você vá aplicando. Vá aplicando. É como uma dança, né? É como uma dança. Delegar é como uma dança. Você vai lá, delega e puxa um pouquinho para você. Daí você faz os ajustes e vai lá, delega. É como uma dança. E assim você vai dançando e assim você vai fazendo acontecer aquele sonho, você vai realizando e você vai ganhando confiança e você vai se melhorando. É sobre isso. É sobre isso. Certo? Então agora aplica, agora é com você. Agora joga a bola para você, para que você perca esse medo de delegar. Perca esse medo de delegar, porque delegar não vai fazer. Muitas pessoas têm medo, falam assim: não, Tati, quando eu delego, eu tiro a tarefa de mim. E vai que a pessoa faça melhor que eu e nunca mais eu seja chamado para fazer aquela tarefa. Tem esse quesito, né, que as pessoas falam. Pois é, acontece que um bom líder, tá? Acontece que um bom gestor, ele sabe que ele é bom. Ele sabe. Muitas vezes é importante, vamos fechar com chave de ouro agora, né? É importante nós falarmos que quando a gente delega, não necessariamente é porque nós não sabemos fazer aquela tarefa. Não. Eu sei arrumar a mesa. Eu sei guardar os brinquedos do meu filho. Eu sei lavar uma roupa. Por que eu estou delegando? Não é porque eu não sei. É porque eu preciso me focar naquilo que realmente importa. Isso é importante. Psicologicamente, as pessoas têm medo de delegar porque elas acreditam que a outra pessoa vai roubar o meu lugar. Então, vamos falar sério. Se você é gestor, se foca naquilo que realmente importa. E é sobre isso a vida. É o que realmente importa.
E delegar para você aquela tarefa, ela não tá no seu core business, sabe? Você fala assim, nossa, aquilo para mim não é essencial. E é por isso que eu estou delegando. Lembra que eu falei lá no começo? O que eu vou delegar? Aquilo que não é essencial, tá? Aquilo que não é essencial. Percebe? Então, entenda isso. Esse quesito emocional, ele é muito forte. Muitas pessoas não delegam por causa disso. Então, para com esse medo, respira e confia mais em você. Aumenta a sua autoestima com relação a isso, para que você delegue com mais tranquilidade, delegue com mais sabedoria e consiga se focar naquilo que realmente importa, para você crescer, para que você tenha seus resultados. Olha como delegar é importante. O dia só tem 24 horas. Se você não delegar aquilo que não é essencial, você vai se sobrecarregar de tarefas e você vai deixar de fazer aquilo que é importante, muitas vezes. Nós tendemos a isso, né? E daí vai dar ruim. E é sobre isso. Percebe? É sobre isso. Então, agora é com você.